Meu nome é José Goldenberg, eu sou professor livre-docente de reumatologia pela Universidade Federal de São Paulo e médico honorário do Dr. Israelita Albert Einstein. Como vocês sabem, eu sou reumatologista, especializado também em doenças da coluna vertebral. E vocês já devem ter visto artigos meus e vídeos pelo YouTube. Hoje nós vamos falar sobre lombalgia inflamatória. E como vocês sabem, a dor lombar é a segunda maior causa de dor que o organismo humano tem. E se você tem uma dor lombar, o que você faz normalmente? Você toma um analgésico. Mais simples possível. E se a dor persiste, você tenta um outro analgésico. Porém, quando você percebe que a dor vem à noite, acompanhada de fadiga e rigidez, uma dor inexplicável, esses sintomas são pouco valorizados, são subdiagnosticados, nós podemos estar frente a uma doença importante, que incide em 1% da população, ou seja, espondilite anquilosante. Podemos imaginar no Brasil que tem 2.500.000 brasileiros que têm espondilite anquilosante. Quando essa doença não for diagnosticada precocemente, ela começa a limitar os movimentos e prejudica a sua qualidade de vida. E quero afiançar que 75% dos seus portadores começa com a dor lombar. É uma dor que se inicia geralmente entre 16 e 30 anos de vida em ambos os sexos, um pouco mais no homem. Entretanto, essa doença é relatada em criança e idosos, e eu já tive contato com ambos. É uma doença inflamatória que afeta a coluna vertebral e as articulações sacroiliacas. Porém, ela pode acometer também articulações periféricas, como a articulação coxo-femoral, joelhos, ombros ou mesmo outras articulações. Porém, ela pode estar presente em uma outra situação. Nós sabemos que o organismo tem tendões, tem cápsulas, tem ligamentos que se inserem nos ossos. O osso é encapado por uma camada chamada periósteo. Quando essa estrutura inflama, isto chama-se entesite, que os médicos chamam de entesopatia. A principal entesite é a dor do calcanhar. Veja, quando você levanta de manhã, começa a te doer os calcanhares. Você não consegue andar. E a dor melhora à medida que você caminha. Porém, ela também pode não ser unicamente presente no aparelho locomotor. Ela pode estar fora do aparelho locomotor. E veja, principalmente nos olhos. Os olhos são cometidos em 20 a 30% dos casos. É quando você tem uveíte. Esta uveíte aguda anterior pode ser a primeira manifestação desta doença. E em 25 a 40% dos casos, ela é recidivante, ou ela pode voltar. Entre os critérios para o seu diagnóstico, nós temos que valorizar aquelas dores de coluna que persistem por mais de 3 meses. A dor piora à noite, ela te acorda. Quando você está em repouso, que você devia melhorar, não, ela te acorda e você precisa levantar. A inatividade você piora. Então você levanta e vai andando. Você começa a fazer exercícios. Aí você melhora e de repente você toma um anti-inflamatório. Você acorda com uma coisa chamada rigidez. Você acorda enferrujado. Chama-se rigidez vertebral. E muitas vezes ela dura mais que meia hora. O médico também deve observar a limitação das curvaturas da coluna, tanto no sentido anteroposterior como no sentido lateral. E como eu disse, as cartilagens também são afetadas. Então nós temos as cartilagens costais, que se afetadas impedem que você respire adequadamente. Portanto, o médico com 1 centímetro ao nível do mamilo, ele tem condições de ver. O importante é que problemas da articulação sacroiliacas estão presentes em ambos os lados da bacia, são fortes indicadores desta doença.
chamada sacrilege. Esse diagnóstico pode ser confirmado muitas vezes por um simples raio-x simples ou por uma ressonância magnética. Porém, exames laboratoriais podem também serem necessários, principalmente as provas de fase aguda. É uma doença que o marcador genético B27 gerou um prêmio Nobel. Foi a primeira vez que foi descrita uma associação entre o gene e a doença, que é o HLA-B27, presente em 6% da população geral. Porém, a sua presença, quando você tem os sinais e sintomas, reforça a doença. Porém, a sua ausência não exclui, e a sua presença não indica que você tem espondilite anquilosante. À medida que o processo inflamatório progride, a coluna fica rígida e ela vai perdendo a sua mobilidade. As estruturas começam a se ossificar, formam nódulas, a parte anterior e as articulações posteriores, e formam ao raio-x um aspecto de bambu, que é a chamada coluna em bambu. Veja, você não tem que se desesperar nos tempos atuais com essa doença, visto que o planejamento terapêutico e o prognóstico mudou muito, porque foram desenvolvidos medicamentos modernos que atuam diretamente na inflamação, chamada terapia biológica. Ela só deve ser utilizada quando as outras medicações, os outros tratamentos, não derem os resultados adequados. Esta terapia biológica deve ser usada com parcimônia e muito cuidado, e verificar se você é elegível para ter isso. A sua introdução reduz as deformidades, pode reduzir a rigidez, restituindo a sua qualidade de vida. Você deve procurar um reumatologista, que é um médico especializado nas doenças inflamatórias da coluna vertebral, para realizar o seu diagnóstico e tratamento. Eu quero lembrar que a espondilite anquilosante pode também aparecer em outras situações, como a psoríase, com as doenças inflamatórias intestinais, que nós vamos abordar em um outro vídeo.